Então, tudo começa na Valáquia, lá em 1455. Uma linda jovem, na casa dos 20, chamada Lisa, decide fazer uma viagem selvagem e imprudente direto para o castelo do Drácula. Ela passa por um monte de esqueletos espetados em forquilhas, mas em vez de voltar como qualquer pessoa sã faria, ela segue em frente, ignorando totalmente que poderia acabar exatamente como eles. Quando finalmente vê o castelo do Drácula de perto, fica completamente chocada. Aquelas lendas assustadoras, totalmente legítimas. Eventualmente, ela consegue entrar no castelo, armada apenas com uma adaga para se proteger de um vampiro imortal e todo-poderoso. Drácula a vista de longe e se teletransporta, curioso para saber por que um humano qualquer bateria à sua porta daquele jeito. Lisa abre o jogo dizendo que está ali para aprender com todo o seu conhecimento científico para que possa salvar vidas e curar pessoas. Sua atitude corajosa pega Drácula de surpresa, já que você sabe, humanos geralmente não são tão corajosos ou inteligentes assim. Intrigado, ele a leva para seu quarto, repleto de sabedoria antiga. Lisa fica completamente impressionada com o que vê e tenta convencer Drácula a dar uma segunda chance aos humanos, mesmo sabendo que são cruéis e supersticiosos. Quando ele pergunta por que ela se importa tanto, ela responde que só quer tornar o mundo um lugar melhor. Drácula não consegue evitar sorrir com a resposta dela, e em apenas alguns minutos de conversa, ele está completamente fisgado. Avançando uns 20 anos no tempo, a igreja acusa Lisa de praticar bruxaria e outras artes das trevas. Sob as ordens do bispo Mark, eles a queimam na fogueira. Por quê? Porque Lisa se interessa por química, e Mark está totalmente convencido de que isso significa que ela está em conluio com o diabo. Até o prefeito parece curioso sobre química, mas se cala imediatamente quando Mark lhe lança um olhar feio. Enquanto Lisa queima, ela implora a Drácula para não se vingar dos humanos. Mark acha isso hilário, pois presume que ela está orando ao diabo. Enquanto isso, Drácula finalmente consegue retornar à vila de Lisa, após meses viajando pelo mundo. Acontece que ele e Lisa eram casados. Ele ainda usa sua aliança de casamento. Ele anda um pouco e encontra a casa dela em ruínas, onde se depara com uma velha que veio prestar seus respeitos. Quando Drácula pergunta sobre Lisa, a mulher explica que o bispo a acusou de bruxaria e a levou embora. Ela fala gentilmente de Lisa, dizendo que ela era uma ótima médica. Mas quando Drácula percebe que sua esposa está morta, ele fica absolutamente arrasado. Lágrimas vermelho-sangue escorrem pelo seu rosto, enquanto ele se arrepende de ter tentado viver como um humano normal apenas para fazer Lisa feliz. Sua dor rapidamente se transforma em fúria, mas ele consegue se acalmar o suficiente para avisar a velha para arrumar sua família e deixar o país ainda naquela noite. Depois de entregar sua mensagem, Drácula se transforma em uma forma flamejante e voa para longe, deixando a velha completamente atordoada. De volta à cidade, os ossos de Lisa se desfazem em cinzas, e a multidão aplaude como se fosse algum tipo de vitória. O prefeito oferece levar Mark para beber algo, mas Mark o recusa, dizendo que precisa se encontrar com o arcebispo. Enquanto esses dois palhaços estão conversando, o fogo atrás deles começa a ficar ainda mais forte, e do nada, Drácula aparece. Todos ficam chocados, mas Drácula não perde tempo e exige saber por que sua esposa foi queimada viva. Mark retruca, dizendo que Lisa praticava bruxaria. Então, ele vai um passo além e desrespeita Drácula, chamando Tigultumundo de alguma bobagem inventada, vinda da magia negra. Drácula fica furioso, mas mantém a calma, prometendo exterminar todos os humanos da Valáquia em 1 ano. Ele os avisa para arrumar as coisas e ir embora se quiserem viver. Depois de soltar a bomba, Drácula parte e o céu literalmente começa a chover fogo. De volta ao seu castelo, a fúria de Drácula transborda completamente, quebrando livros, garrafas e tramando sua vingança. Ele está pronto para invocar um exército direto do inferno para ir atrás dos humanos. Mas seu filho, Alucard, entra furioso e rejeita completamente a ideia, dizendo que uma vingança assim só vai piorar as coisas. Alucard implora ao pai para ir atrás apenas da pessoa que matou Lisa e deixar por isso mesmo, mas Drácula não aceita de jeito nenhum. Ele argumenta que se os humanos fossem decentes, alguém teria defendido Lisa em vez de deixá-la morrer por algumas acusações falsas. O ódio de Drácula pelos humanos atinge um novo nível, mas o que realmente o tira do sério é quando Alucard diz que vai impedi-lo. Essa é a gota d'água. Drácula ataca o próprio filho, e bem, você pode imaginar como isso termina. Avançando um ano depois, o povo da Valáquia está celebrando na igreja em Targovist, pensando que haviam escapado da ira de Drácula. O arcebispo, que é tão gordo que nem consegue andar, é carregado por padres enquanto seus seguidores o aplaudem e o incentivam. Ele começa a zombar das ameaças de Drácula como se fosse tudo uma grande piada, mas então o céu fica vermelho sangue e literalmente começa a chover sangue. O sujeito não percebe que está condenado até que um terremoto atinge a cidade. Ele cai e um caco de vidro o apunhala bem no peito. A igreja pega fogo e as chamas sobem ao céu, formando o rosto de Drácula. O arcebispo fica tão assustado que se molha. Drácula aparece no céu, lembrando a todos que ele lhes deu 1 ano inteiro para partir, mas em vez disso, eles ficaram ali para zombar dele. Sem nenhuma misericórdia, ele libera um enxame de demônios para despedaçar a todos. É um verdadeiro massacre. Em questão de minutos, Targovist se torna uma bagunça sangrenta, com partes de corpos por toda parte. Assim que a matança termina, Drácula aparece novamente e ordena que seus demônios espalhem a carnificina para o resto da Valáquia. Alguns dias depois, 2 idiotas em um bar estão conversando sobre um cara que está apaixonado por uma cabra. Nem vamos entrar nesse assunto. Enfim, a conversa estranha deles chama-se a atenção de alguém. Então, do nada, um aldeão em pânico entra no bar, surtando sobre o exército de demônios de Drácula. Mas em vez de focar no perigo iminente, esse falastrão chamado Baixa começa a reclamar das grandes famílias que sempre detêm o poder. Quando ele menciona a família Belmont, isso chama a atenção de alguém no bar, e você já sabe que as coisas estão prestes a piorar.
Basha está falando sem parar sobre o quanto odeia a família Belmont, e esse sujeito sentado no fundo está apenas absorvendo tudo, prestando atenção em cada palavra que ele diz. Em algum momento, Basha vai até o barman para pegar mais bebidas. Enquanto procura moedas no bolso, ele avista um brasão no colete do sujeito e percebe que ele é da família Belmont. O sujeito tenta negar no início, mas as coisas esquentam rapidamente quando Basha começa a acusar sua família de causar os ataques aos humanos. Basha está convencido de que os Belmonts praticam algum tipo de magia negra e que seus negócios obscuros trouxeram os demônios de Drácula para a jogada. Ouvindo tudo isso, o sujeito Belmont tenta sair, mas Basha não permite de jeito nenhum. Ele o acerta bem no rosto e depois segue com um chute nos Países Baixos. Provavelmente acabou com sua linhagem ali mesmo. Enquanto se contorcia de dor, o sujeito finalmente admite que é Trevor Belmont, mas Trevor não é de se intimidar. Ele contra-ataca o próximo movimento de Basha e o derruba. De repente, é uma briga generalizada, pois 3 outros caras no bar pulam em Trevor ao mesmo tempo. Os 2 primeiros não são problema para Trevor, mas o terceiro sujeito consegue nocauteá-lo. Não satisfeitos, eles chutam Trevor nos Países Baixos novamente, e desta vez ele está implorando por misericórdia, pedindo para poupar seus futuros filhos. A segunda rodada começa quando Trevor se recompõe. Ele derruba a equipe de Basha um por um, dando-lhes uma boa surra. Depois de tudo isso, ele cambaleia para fora, vomita tudo o que comeu e desmaia debaixo de uma árvore para passar a noite. Quando ele acorda na manhã seguinte, ele sai da floresta e avista a cidade de Grezê logo à frente. Em Grezê, as coisas estão sombrias. Os demônios de Drácula deixaram o lugar em completo caos. Esposas são encontradas mortas, crianças desapareceram, e a cidade inteira está afogada em derramamento de sangue. Trevor se esgueira para a cidade por um cano de esgoto, apenas tentando conseguir um café da manhã. Do outro lado, ele avista algumas crianças jogando uma pilha de cadáveres debaixo de uma ponte. Ignorando a cena, ele vai ao mercado, pega um pedaço de carne e começa a comer para matar a fome. Enquanto come, ele conversa com um traficante de armas que lhe conta uma história louca sobre um soldado adormecido, supostamente um grande herói, que está enterrado nas catacumbas. Trevor acha meio engraçado, mas dá de ombros e segue em frente para saber mais sobre o que está acontecendo na cidade. Todo mundo com quem ele fala está surtando com os demônios e culpando um grupo de oradores pelos ataques. Mais tarde, Trevor avista 2 padres agredindo um velho orador em um beco. Isso o irrita profundamente, mas ele está se esforçando muito para não intervir. Isso muda quando os padres ameaçam matar o velho. Trevor não consegue mais se conter. Ele intervém e estala seu chicote, derrubando a arma da mão de um dos padres. O padre barbudo começa a choramingar de dor e grita para seu amigo careca ir atrás de Trevor. Balde avança contra ele como um idiota, e Trevor o faz pagar por isso. Ele desvia de todos os ataques de Balde e termina a luta arrancando o olho esquerdo do sujeito com o chicote. Enquanto Balde está surtando com seu olho estragado, Trevor diz ao padre barbudo para sumir dali e nunca mais incomodar o velho. Assim que eles se vão, o velho agradece a Trevor por ter intervindo e o salvado dos padres. Ele concorda em deixar Trevor acompanhá-lo de volta para sua casa. No caminho, o velho, que é chamado de ancião, revela que há 11 de seu povo na cidade, mas um deles está desaparecido. Quando chegam a casa, Trevor conhece o resto da equipe, que acaba ajudando pessoas necessitadas. Acontece que Trevor sabe uma coisa ou duas sobre essas pessoas, chamadas oradores, porque alguém de sua família já havia lidado com eles antes. Ele vai direto ao ponto e pergunta por que eles estão em Grezê. Um deles começa a explicar, mas Trevor o interrompe, dizendo que os moradores os estão culpando pelos ataques de demônios. O ancião retruca, dizendo que isso é apenas propaganda da igreja, e que a igreja é a verdadeira razão pela qual os demônios de Drácula estão aqui. Ele menciona Lisa, que foi queimada na fogueira em Targoviste sem motivo algum, e Trevor percebe o quão bagunçada é toda a situação. Quando Trevor insiste novamente, o ancião diz que eles estão em Grezê porque a cidade está em ruínas, e as pessoas precisam de ajuda. Ele está determinado a cuidar dos doentes e feridos, mesmo com todo o caos que está acontecendo. O ancião também menciona algo sobre um salvador adormecido, mas Trevor descarta isso como um conto de fadas. Não demora muito para Trevor descobrir que o orador desaparecido foi procurar esse suposto salvador. Trevor não parece muito incomodado e diz aos oradores que eles deveriam fugir antes que se matem. É quando um deles solta a bomba de que a pessoa desaparecida é a filha do ancião. Ouvindo isso, Trevor relutantemente se oferece para ir encontrá-la, ou pelo menos seu corpo, para que o ancião e seu povo possam sair da cidade. Após a conversa, Trevor sai. Naquela tarde, o sujeito segue para o oeste da igreja em Grezê e entra em um prédio que leva diretamente às catacumbas. Uma vez lá dentro, ele acende uma tocha para verificar seus arredores. Ele ouve um barulho vindo de baixo e decide rastreá-lo. Enquanto desce as escadas, o chão cede e ele cai para o nível abaixo. Então, para sua sorte, ele tropeça e cai novamente quando tenta andar. Depois de se recompor, ele se levanta e avista a neta do ancião transformada em pedra. Enquanto ele se aproxima, um ciclope gigante invade o local e tenta transformá-lo em pedra também. Trevor tem que pensar rápido e luta por sua vida, desviando do laser mágico do ciclope. Usando seu tamanho menor e velocidade, ele arma uma armadilha para enganar a besta. Seu plano funciona, e ele desfere um golpe mortal no olho do Ciclope com sua adaga. O monstro cai morto e sua magia desaparece, libertando a neta do ancião de sua prisão de pedra. Assim que ela volta ao normal, a garota começa a divagar sobre encontrar um salvador adormecido, mas Trevor não aceita de jeito nenhum. Ele está farto de todo o absurdo de contos de fadas e a cala, até dizendo a ela que todos pensam que ela está morta. Chocada, a garota se apresenta como Sypha Belnades, mas Trevor não se importa nem um pouco. Eventualmente, Trevor começa a voltar para a casa do ancião com Sypha o seguindo. Quando chegam lá, o ancião fica radiante ao ver Sypha viva,
viva, já que ele pensava que ela tinha ido embora para sempre. Mas Trevor não perde tempo e diz aos oradores que eles precisam sair da cidade. Toda a história do Salvador adormecido surge novamente e Trevor a refuta, dizendo que não há como ser verdade. Ele aponta o Ciclope no prédio e como o lugar parece o castelo de Drácula. O ancião fica chocado quando Trevor diz abertamente que o que quer que esteja sob as catacumbas não é um salvador. Enquanto Trevor se afasta, Sypha murmura algo sobre ele ser rude e espera que coisas ruins aconteçam a ele. Mais tarde, Trevor é emboscado por alguns padres que dizem que o bispo quer vê-lo. Mesmo tendo sido expulso da igreja, Trevor concorda em ir com eles. Eles o levam para a igreja, onde o bispo Mark, que não está muito bem da cabeça, está. Assim que Trevor o vê, ele sabe que esse cara não é de Grisette. Eles começam a conversar e Trevor pergunta por que Mark persegue tantos oradores. Mark fala sobre como os não-crentes supostamente atraem demônios, e até diz que queimar Lisa foi a coisa certa a fazer, sem arrependimentos. Indo direto ao ponto, Mark oferece um acordo a Trevor. Fique fora de seus assuntos com os oradores e ele poderá manter sua vida. Ele avisa Trevor para sair da cidade antes do pôr do sol, ou então ele não viverá para ver a manhã seguinte. Então Trevor percebe que a maneira de Mark de ver o bem, o mal, o certo e o errado é super limitada. Mark tenta defender sua família, mas Trevor se acalma quando percebe o quão ignorante o bispo é quando se trata de lógica. No final, Trevor abandona a igreja e vai direto para a casa do ancião para avisá-los. Ele explica tudo para o ancião, dizendo a ele e sua equipe que eles precisam sair da cidade antes do pôr do sol ou estarão perdidos. Mesmo com o perigo, Sypha diz que não pode simplesmente abandonar as pessoas indefesas em Grisette. O ancião intervém, dizendo que a igreja está mentindo descaradamente para as pessoas e as desviando. Ele lembra Trevor de todas as bobagens que a igreja espalhou sobre sua família para impedir que as pessoas lidassem com eles. Isso faz Trevor repensar sua posição, mas ele ainda decide tirar os oradores do prédio. Ao pôr do sol, as criaturas da noite se preparam para atacar Grisette, e os moradores pegam suas armas, prontos para ir atrás dos oradores. Em pouco tempo, quase toda a cidade aparece do lado de fora da casa do ancião com forquilhas e tochas. Alguém invade apenas para descobrir que os oradores se foram. Trevor ainda está lá, e quando os padres o pressionam, ele lhes diz que os oradores estão seguros. Enquanto isso, o ancião e sua equipe estão escondidos nas catacumbas onde o Ciclope foi derrubado. De volta à superfície, Trevor se recusa a entregar os oradores, e por isso, ele leva alguns tapas. As coisas esquentam quando Trevor saca sua adaga, pronto para lutar com 5 padres. Ele começa a briga, dá alguns golpes e depois foge. Lá fora, ele mira em um crucifixo gigante, fazendo-o cair e assustar os moradores. Enquanto estão distraídos, Trevor corre e se esconde em um beco. No caminho, mais padres o atacam e Balde aparece novamente para outra surra embaraçosa. Trevor saca sua espada, desvia dos ataques de Balde e o usa como escudo humano contra flechas que se aproximam. O último olho bom de Balde é atingido, deixando-o completamente cego. A luta termina rápido enquanto Trevor elimina os padres ao seu redor. Enquanto isso, lá no céu, um enxame de demônios voadores cerca Grisette, prontos para se banquetear na cidade pela noite. No meio de todo o caos lá fora, gritos, sangue e tudo mais, o bispo Mark está relaxando dentro da igreja, com o nariz enfiado em um livro, totalmente alheio a tudo. Quando a porta range, ele sorri, pensando que os oradores estão perdidos. Mas então ele percebe, os demônios estão vindo para ele. Acontece que Mark fez um acordo obscuro com os demônios. Os oradores estariam mortos ao pôr do sol. É por isso que ele estava tão determinado a se livrar deles. Mas então, um demônio extravagante entra, exibindo um sorriso assustador e começa a falar sobre o quanto ama a carne de Mark. Seus comentários sarcásticos dão calafrios em Mark porque sim, ele sabe que está totalmente ferrado. No final, o demônio transforma Mark em um lanche, literalmente, e o devora. Enquanto isso, Trevor está em algum lugar da cidade, correndo por sua vida. Antes que perceba, ele está cercado por uma multidão de civis irritados. Mas Sypha aparece bem a tempo, lançando magia de fogo para protegê-lo. Ela abre um caminho para que ele possa escapar sem ser atacado pela multidão. Não muito depois, Trevor avista um padre barbudo suspeito e o chama para uma briga. O padre, claramente sultano, saca uma adaga e começa a recuar, percebendo que Trevor fala sério. Trevor usa o momento para denunciar o padre na frente da multidão, apontando o quão errado é para um padre carregar uma arma assim. Então ele revela tudo sobre as coisas obscuras que o padre fez, incluindo como as ações do bispo Mark trouxeram a ira de Drácula sobre a humanidade. Isso deixa a multidão furiosa, e eles acabam esfaqueando o padre até a morte. De repente, uma forte explosão à distância chama a atenção de todos. Os demônios estão despedaçando pessoas e indo direto para o local de Trevor. Trevor se adianta e assume o comando dos aldeões, dizendo-lhes para seguir sua liderança, já que sua família tem reputação de caçar demônios. Ele pede água benta e sal para lutar contra os demônios, enquanto alguns aldeões pegam forquilhas e se preparam para a briga. Sypha cria uma parede de gelo para canalizar os demônios em direção à equipe das forquilhas. Assim que a parte de trás da parede é selada, os demônios avançam tentando matar a todos. Sob as ordens de Trevor, a equipe das forquilhas ataca os demônios, enquanto os outros usam o sal e a água benta para derrubá-los. As coisas ficam selvagens quando Trevor saca seu chicote mágico e acerta um demônio com ele. A criatura grita de dor antes de explodir por dentro. Vendo isso, os aldeões ficam animados e começam a lutar mais. Mas o demônio que comeu o bispo Mark está atrás de Trevor. Ele avança contra ele, mas Sypha arma uma armadilha e o demônio fica congelado no lugar.
Enquanto preso no gelo, o demônio começa a divagar sobre ter reforços do inferno, mas Trevor não o deixa terminar. Ele acaba com o demônio com seu chicote e a explosão do demônio faz o chão ceder. Trevor e Sypha caem no buraco enquanto o caos continua. Por outro lado, Trevor aprende da maneira difícil que o lugar está cheio de armadilhas. Assustado, ele corre com Sypha, desviando de pedras enormes tentando esmagá-los, mas as coisas vão de mal a pior quando chegam à sala das engrenagens. Uma das grandes engrenagens cai no chão e ambos mal conseguem se agarrar a uma estrutura de metal resistente para evitar cair para a morte. Eles finalmente chegam a uma parte mais profunda do prédio, mas Trevor acidentalmente pisa em um botão que destranca um caixão no meio da sala. O caixão se abre e Sypha fica chocada quando Alucard sai. Trevor não está convencido, mesmo que a história de Sypha possa fazer sentido. Ele está desconfiado, pensando que Alucard poderia ser Drácula, já que ninguém vivo sabe como é o infame vampiro. O fato de Alucard ser um vampiro só alimenta ainda mais a desconfiança de Trevor. Alucard mantém a calma apesar da atitude de Trevor, mas o desafia para uma luta para ver do que ele é feito. A batalha começa e Alucard usa magia para invocar sua espada. Trevor não perde um segundo, sacando seu chicote encantado para atacar, mas seus movimentos não são suficientes para derrubar Alucard. Ele mantém distância, atacando com seu chicote, mas Alucard desvia de cada ataque e se aproxima rapidamente. Mesmo assim, Trevor acerta um golpe aéreo que derruba Alucard no chão. Alucard se recupera em pouco tempo e desarma Trevor, jogando seu chicote para o lado. A segunda rodada começa quando Trevor troca para sua espada. Alucard se move tão rápido que Trevor tem que confiar no puro instinto para conseguir acompanhar, mas é claro que ele é superado pela velocidade de Alucard. As coisas mudam quando Trevor se abaixa e chuta Alucard bem nos Países Baixos. Tem alguma classe? Alucard dispara irritado após o golpe sujo. Ele revida cortando a faca de Trevor e o deixando inconsciente com um soco potente. Enquanto Trevor jaz no chão, mal conseguindo se manter consciente, Alucard se prepara para desferir o golpe de misericórdia. Mas Trevor o esfaqueia com uma adaga, com um sorriso cínico ao pensar em matar o filho de Drácula. Alucard, ainda desafiador e com raiva, ameaça beber o sangue de Trevor. Nesse exato momento, Sypha aparece com uma bola de fogo na mão, pronta para incinerar Alucard sem hesitação. Quando Alucard percebe que Sypha é uma oradora, ele recua imediatamente e permite que Trevor se liberte. Acontece que a luta toda foi um teste para ver se eles eram resistentes o bastante para enfrentar os demônios. Alucard revela detalhes de seu passado, explicando como seu pai o castigou severamente por se opor ao extermínio da humanidade. No final, Alucard se prepara para a batalha e concorda em unir forças com Trevor e Sypha para acabar com a guerra contra a humanidade. Cerca de um ano atrás, antes de Lisa ser capturada pela igreja de forma brutal, ela era a curandeira mais procurada e respeitada em sua aldeia. Uma de suas pacientes era a Sra. Juvara, que sofria com problemas respiratórios. Lisa analisou cuidadosamente seus sintomas, foi para sua oficina e preparou rapidamente o remédio ideal. Ela disse à Sra. Juvara que ela se sentiria bem melhor em 5 dias se mantivesse a dosagem recomendada. Enquanto Lisa acompanhava a senhora para fora de casa, ela avistou o bispo Mark e sua comitiva de padres por perto. O jeito que um dos padres lançou um olhar significativo à Sra. Juvara fez parecer que ela os havia delatado. O bispo invadiu a casa de Lisa sem permissão, acusando-a de bruxaria. As coisas desandaram rapidamente quando um dos padres viu sua centrífuga e entrou em pânico total, o que convenceu o bispo de que ela era uma bruxa. Lisa tentou explicar que era apenas ciência, mas o bispo não quis nem saber. Eles a amarraram, e enquanto a arrastavam brutalmente para fora, ela implorou ao bispo que não a ferisse, avisando que isso poderia atrair sérios problemas para ele. O bispo distorceu completamente suas palavras, interpretando aquilo como uma ameaça direta, e ordenou que sua casa fosse reduzida a cinzas. Assim, todo o trabalho de Lisa foi consumido pelas chamas. Agora é o ano de 1576, e Drácula ainda está profundamente de luto por sua amada esposa, Lisa. Depois de ficar em seus aposentos por um longo período, Drácula vai para a sala de guerra para encontrar seus generais. Ele inicia a reunião com um discurso furioso sobre o quanto odeia profundamente os humanos. Ele está absolutamente decidido a erradicá-los da Valáquia e a entregar toda a terra para seus demônios. Os generais não parecem muito satisfeitos ou entusiasmados com o plano, mas Drácula permite que os dois humanos de seu conselho, Isaac e Hector, apresentem os próximos passos estratégicos para a guerra. Godbrand, um dos generais, fica furioso e começa a reclamar abertamente sobre humanos estarem presentes no conselho de guerra. Drácula o interrompe bruscamente, explicando os motivos de sua confiança em Isaac e Hector. Ele diz que eles odeiam os humanos tanto quanto ele próprio e não são movidos por ganância ou por uma simples sede de sangue. Após fazer essa declaração, Drácula encerra a reunião e se retira do local. Assim que ele se vai, Godbrand começa a resmungar e desabafar sobre ter que se submeter a ordens de humanos. Isaac retruca com um comentário bastante sarcástico que atinge em cheio o ego de Godbrand. Mais tarde, Isaac e Hector deixam o conselho de guerra e se encontram com Drácula em seus aposentos particulares. Curiosos, eles o questionam porque ele os escolheu para liderar o conselho de guerra. Drácula explica que seus outros generais estão muito envolvidos em seus próprios desejos e ambições, enquanto Isaac e Hector são disciplinados e totalmente focados na missão principal. Ouvindo isso, Isaac e Hector começam a compreender a profunda confiança de Drácula neles. Durante a conversa, Hector se perde em pensamentos, recordando-se das coisas terríveis que seus pais lhe fizeram quando ele era apenas uma criança. Enquanto isso, Isaac reforça sua promessa inabalável de ajudar Drácula a exterminar completamente a humanidade. No dia seguinte, lá na Grécia, algumas pessoas estão ocupadas reconstruindo a cidade, enquanto outras cuidam dos corpos dos demônios caídos. Sypha acena em despedida para seu avô, sentindo-se um tanto desanimada agora que só restam ela e Trevor.
Enquanto o velho parte a cavalo, Trevor aparece e tenta animá-la e levantar seu astral, mas ele estraga tudo completamente com comentários bem sem noção. Fica tão ruim que Sypha precisa dizer a ele, sem rodeios, o que deveria falar. Pelo menos ela compreende suas intenções no final das contas. Enquanto isso, Alucard está relaxando sozinho em um prédio em ruínas, fazendo um esboço de seus pais. Nesse momento, ele pensa em seu pai e não consegue aceitar o fato de que terá que se opor a ele para salvar o mundo inteiro. Ele sente uma falta imensa de sua mãe e odeia o que precisa fazer para estabelecer a paz com os humanos. Ele começa a lacrimejar, mas rapidamente se recompõe quando Trevor aparece atrás dele. No castelo de Drácula, Hector está em sua oficina praticando alquimia, tentando invocar um demônio para um corpo recém-adquirido. Godbrand entra pedindo desculpas por ter perdido a cabeça mais cedo na reunião de guerra, mas depois vai direto ao assunto principal. Ele pergunta a Hector o que ele pensa sobre o andamento da guerra, dizendo que parece uma grande bagunça sem um plano de jogo concreto, apenas vampiros destruindo a humanidade por puro prazer. Hector retruca prontamente, dizendo que talvez seja exatamente isso que Drácula realmente deseja, mas ele também começa a considerar se Godbrand não estaria certo em sua observação. Nesse exato momento, um grupo de vampiros serviçais irrompe no local com cadáveres frescos trazidos de Gresser para Hector manipular. Entre os corpos está o bispo, e Hector acredita que ele se tornaria uma besta assassina com presas afiadas. A conversa com Godbrand se encerra enquanto Hector usa sua arma encantada para invocar um demônio poderoso. Ele faz uma pausa abrupta quando o castelo inteiro começa a tremer violentamente. Acontece que Drácula está movendo o castelo para um novo local no interior do país. Assim, o castelo desaparece e reaparece em outro lugar distante, eliminando tudo o que estava preso no campo mágico. De volta a Gresser, Trevor e Sypha se encontram com Alucard e começam a conversar sobre o castelo ambulante de Drácula. Sypha pensa que é apenas uma história totalmente inventada, mas Alucard a interrompe, afirmando que o castelo de seu pai realmente tem a capacidade de se mover. Aparentemente é tudo graças a uma poderosa magia. Trevor então sugere que eles se dirijam à sua antiga propriedade familiar, a propriedade Belmont, porque é lá que todas as ferramentas e o conhecimento necessários para derrotar Drácula estão escondidos. Sypha está totalmente de acordo com o plano, mas é claro que os dois não conseguem evitar trocar farpas e provocações um com o outro sempre que surge uma oportunidade. Com o pôr do sol, Sypha, Alucard e Trevor deixam Gresser e pegam a estrada rumo à propriedade Belmont. Enquanto isso, na sala de guerra de Drácula, as coisas estão um verdadeiro caos. Os generais estão brigando novamente, sem parar um instante. Nem mesmo a presença imponente de Drácula consegue acalmá-los. Então, uma nova vampira entra e rouba completamente a atenção de todos. O nome dela é Carmilla, e ela é da Estíria. Ela exala uma aura forte e sem rodeios, de quem não aceita bobagens. Após demonstrar seu respeito a Drácula, ela não hesita em apontar o fato de que a sala de guerra está em total desordem. Então ela realmente provoca Drácula ao máximo, perguntando por que ele não transformou Lisa em vampira para salvar sua vida quando teve a oportunidade. Todos na sala ficam visivelmente chocados, mas Drácula mantém a compostura o suficiente para instruir Carmilla a encontrá-lo em seus aposentos particulares. Mais tarde, em sua reunião privada, Carmilla tenta ser astuta e manipuladora, mas Drácula não se deixa enganar, e ela rapidamente abandona a encenação. Quando ela fala, afirma que não teve a intenção de desrespeitar. Ela reforça seus comentários feitos anteriormente, dizendo que os generais já estavam se questionando a mesma coisa, então ela apenas verbalizou o que todos pensavam. Então ela distorce a situação, fazendo parecer que só mencionou o assunto para ajudar Drácula a lidar com a questão com seus generais. A reunião se encerra, e Carmilla sai com um sorriso astuto, claramente tramando algo grande. Naquela noite, Trevor e a equipe montam um acampamento no meio da floresta. Em certo momento, Sypha fica curiosa e pergunta a Alucard por que ele não se incinera sob a luz do sol. Ele explica que é meio humano e meio vampiro. Ele começa a falar sobre seu pai e como Lisa era uma médica, o que deixa Trevor um tanto quanto sem palavras. Mesmo com o ceticismo de Trevor, fica claro que Drácula não é apenas um monstro qualquer. Ele é um cara interessado em ciência e filosofia, e sabe muito mais do que a maioria dos humanos jamais saberá ou compreenderá. Alucard continua a descrever a visão de seu pai para o mundo, que inclui exterminar a humanidade por completo, mas ele interrompe sua narrativa quando ouve algo estranho vindo da floresta. Momentos depois, demônios surgem e atacam o grupo sem aviso. Alucard entra em ação e elimina os dois primeiros demônios com movimentos rápidos como um raio. Os próximos dois o atacam ao mesmo tempo, mas ele nem sequer sua para contê-los com facilidade. Trevor finalmente se junta à batalha, usando sua lança para eliminar os dois demônios restantes. Então, mais demônios aparecem, cuspindo bolas de fogo flamejantes de suas bocas. É quando Sypha intervém, usando sua magia poderosa para redirecionar todas as chamas. Ela até usa seus poderes para absorver fogo infernal diretamente das entranhas de um demônio. Quando o demônio tenta disparar novamente, ela concentra as chamas dentro dele e o explode em 1000 pedaços. Após a explosão, um demônio consegue escapar e voa para relatar os acontecimentos a seus chefes. Mais tarde naquela noite, Isaac está em sua oficina chicoteando as próprias costas com força. O sangue escorre enquanto ele recorda quando seu antigo mestre costumava fazer exatamente o mesmo com ele. Naquela época, quando Isaac era um escravo, seu mestre o espancava por bisbilhotar a oficina sem permissão. Quando o mestre perguntou por quê, Isaac disse que apenas desejava aprender e ser útil. O mestre se acalmou por um breve instante, mas depois continuou a chicoteá-lo, dizendo que ele precisava aprender uma lição de vida. Foi nesse momento que Isaac perdeu o controle. Ele atacou o cara e o esfaqueou diretamente nos olhos, tirando-lhe a vida. Agora Isaac acredita que não existe tal coisa como amor neste mundo. Godbrand aparece com alguns serviçais carregando o demônio que escapou da poderosa magia de Sypha. Ele conversa com Isaac sobre o demônio vindo de Argus, mas depois pergunta por que Isaac insiste em se chicotear. Isaac diz que isso ajuda a manter a calma e a disciplina necessárias. Godbrand, por mais estranho e desconfortável que ache a situação, decide não insistir no assunto. Em vez disso, ele sai, lançando um comentário bastante sarcástico sobre Isaac fazendo sua bruxaria no demônio já sem vida. Assim que está sozinho, Isaac deixa o chicote de lado e começa a trabalhar
trabalhar no demônio com afinco. Ele sente pena da criatura, apesar de tudo, mas ainda assim a abre e usa alquimia para trazê-la de volta à vida. Depois, ele sai de sua oficina e se dirige à sala de guerra para se encontrar com Drácula e os outros generais. Lá, Isaac e Godbrand conversam sobre o esquadrão de demônios que foi atacado nas proximidades de Argos. Carmilla interrompe, sugerindo que Drácula envie seu exército para uma cidade chamada Bralha. Ela diz que a tomada de Bralha impedirá os humanos de fugir da Valáquia, mas alguns vampiros não aprovam a ideia, já que Bralha é uma cidade cercada por água. A sala explode em acaloradas discussões até que Drácula exige silêncio absoluto. Isaac se manifesta abertamente contra o plano de Carmilla, mas Hector argumenta que Bralha é a melhor chance que eles têm de vencer a guerra. As coisas ficam tensas quando Carmilla ouve Isaac mencionar Alucard se unindo a um Belmont em Gracie. Ela entra em pânico porque sabe o quão perigosos os Belmonts podem ser quando se trata de aniquilar vampiros. Furiosa, ela sugere invadir a propriedade Belmont para destruir qualquer coisa que possa exterminar sua espécie de uma vez por todas. Agora, Drácula está em uma encruzilhada, tentando decidir se deve ou não seguir o plano dela. Quando Hector era criança, ele era um garoto esperto e muito apaixonado por animais. Um dia, ele encontrou um cachorro morto em uma fazenda e sentiu uma profunda pena. Mas o mais surpreendente é que ele trouxe o cachorro de volta à vida. Claro, o cachorro não parecia completamente normal, mas Hector não se importou nem um pouco. Ele brincou com ele e se apegou profundamente. Quando o trouxe para casa, sua mãe perdeu completamente a cabeça ao ver o cachorro. Agora, no presente, Hector está relembrando aquele momento enquanto invoca um demônio para um novo corpo. No início, o demônio é totalmente agressivo e selvagem, mas ele se acalma quando percebe que Hector é quem manda. Enquanto isso, Carmilla está observando de lado e decide que quer ter uma conversa com Hector. Ela começa a falar com ele, fazendo questão de exaltar sua inteligência e suas habilidades primeiro. Então ela mergulha na verdadeira razão de sua presença ali. Drácula tem agido de forma muito mal-humorada ultimamente. Hector admite que está preocupado com Drácula, dizendo que o sujeito tem estado um tanto quanto instável. Carmilla, agindo com calma, sugere casualmente enviar um grupo para a propriedade Belmont para saber o que Hector pensa a respeito. Mas Hector rejeita a ideia dizendo que Drácula precisaria dar sua aprovação para algo assim. Carmilla fica curiosa e pergunta a Hector como ele sequer conheceu Drácula para começar. Hector explica que Drácula apareceu em sua casa em Rhodes após a trágica morte de Lisa, procurando ajuda para invocar demônios diretamente do inferno. Quando Hector perguntou por quê, Drácula disse que os humanos haviam assassinado sua esposa. O cara estava claramente de coração partido e desolado, e Hector podia sentir a profundidade de sua dor. Hector concordou em ajudar, mas somente se os humanos fossem tratados como gado para os vampiros, com sua população mantida sob controle para suprir a demanda de sangue. De volta ao presente, Carmilla ouve atentamente a tudo isso, e então pergunta se os demônios são leais a quem os invoca. Quando Hector diz que sim, ela se inclina e sugere enviar um grupo para a Bralha, e convencer Drácula a atacar aquele lugar. Mais tarde naquela noite, Trevor e sua equipe estão caminhando pela floresta e finalmente chegam à propriedade Belmont. Trevor avista um selo que indica o caminho para as pesquisas de sua família. Alucard se aproxima para uma inspeção mais detalhada e sente algo estranho emanando dele. Trevor menciona uma técnica antiga e complexa para abri-lo, mas admite que nunca a aprendeu, pois sua família foi expulsa antes que ele tivesse a oportunidade. Saifa intervém, usando sua magia e conhecimentos de línguas antigas para desvendá-lo. Após alguns feitiços, o selo simplesmente se desintegra e desaparece. Trevor assume a liderança, tentando proteger o legado de sua família de Alucard, que os acusa de usar magia negra e proibida. Enquanto eles se aprofundam no prédio, Saifa encontra uma biblioteca um tanto assustadora e usa sua magia de fogo para iluminar o ambiente. A visão de livros perfeitamente organizados e artefatos incríveis a deixa boquiaberta porque ela pode consultar quantos quiser sem restrições. Enquanto isso, Alucard tem uma vendetta pessoal para falar mal do lugar em cada oportunidade que surge. Já que a família Belmont é originária da França, Saifa pergunta a Trevor por que eles estão sequer na Valáquia, para começar. Caçando Drácula, Alucard responde, enquanto fita alguns crânios de vampiros. Trevor, sentindo-se um tanto constrangido, decide desviar da conversa e mostra a Saifa alguns livros em vez disso. Em algum momento, ele avista um baú de tesouro que captura completamente sua atenção. Ele o puxa para uma inspeção mais detalhada e, de repente, as memórias voltam à tona. Usando uma faca, ele abre as fechaduras e até mesmo o cadeado mágico se desfaz. Quando ele abre o baú, ele se ilumina ao ver um chicote lendário que sua família usava nos tempos antigos. É chamado de Estrela da Manhã, mas Saifa não parece muito impressionada. Ela está muito absorta nos livros e meio que verificando se Alucard está se divertindo de verdade. Ela meio que esquece que todo o prédio é dedicado a exterminar a espécie de Alucard. Enquanto isso, Godbrand se esgueira para os aposentos de Drácula para uma conversa particular. Assim que ele recebe a permissão para falar, ele pergunta diretamente o que os vampiros deveriam comer se todos os humanos forem exterminados. Ele pergunta, de onde virá o sangue para todos? Drácula sugere estocar sangue e talvez se alimentar de animais. Mas Godbrand não se agrada nem um pouco dessa ideia. A ideia de beber sangue de porco o enoja profundamente, mesmo com Drácula prometendo que ele ficaria bem. Godbrand continua insistindo no assunto até que Drácula perde a calma e o encurrala sem saída. A confiança do sujeito evapora, e ele engole em seco nervosamente, apenas rezando para sair dali com vida. Depois de uma longa sequência de insultos proferidos por Drácula, ele finalmente consegue permissão para sair. No caminho, ele encontra Carmilla e desabafa, dizendo que Drácula enlouqueceu de vez. Ele até menciona que Drácula parece que não faz uma refeição decente há séculos.
Quando Carmilla pergunta por que Drácula se deixaria morrer de fome, Godbrand afirma categoricamente que é um desejo de morte. Ele está convencido de que Drácula deseja se juntar à sua esposa na vida após a morte e levar toda a raça vampírica consigo para a ruína. Enquanto ele se afasta furioso, Carmilla diz para ele permanecer por perto, mas ele assume que ela está tentando flertar com ele. Isso a irrita profundamente, então ela o chuta a escada abaixo sem piedade. Enquanto ele está lá, caído e sentindo dor, ela pisa nele e revela seu plano para tirar Drácula do cenário de uma vez por todas. Ao raiar do dia, Godbrand avança pela floresta, atacando brutalmente humanos inocentes apenas para satisfazer sua insaciável sede de sangue. Esse sujeito inseguro não se contém, massacrando pessoas por todos os lados, chegando a jogar uma pobre alma de um penhasco íngreme. Mas em uma reviravolta, ele acorda e percebe que era tudo apenas um sonho perturbador e vívido. O sujeito está tão sedento por sangue que está literalmente sonhando em matar pessoas. Então, alguém lhe entrega um porco para o café da manhã, e de repente ele começa a considerar seriamente o plano de Carmilla. Enquanto isso, na propriedade de Belmont, Trevor encontra um espelho estranho e pergunta qual é a sua função. Alucard o examina e explica que é um espelho que permite a passagem de objetos. Então ele muda a narrativa, dizendo que é na verdade um espelho de visão remota que mostra lugares muito distantes. Para completar, ele chama a propriedade Belmont de um verdadeiro lixão, o que, é claro, irrita profundamente Trevor. Antes que Trevor possa retrucar a altura, Sypha o puxa de lado e diz para ele se acalmar e não cair na provocação de Alucard. Ela o distrai fazendo piadas sobre o seu nome, e Trevor não consegue evitar rir da situação. Enquanto isso, Alucard está encarando o espelho como se ele o tivesse insultado pessoalmente. De volta ao castelo de Drácula, Carmilla está ocupada plantando dúvidas na mente de Hector, tentando virá-lo contra Drácula. Ela aponta que se Drácula realmente se importasse com Lisa de verdade, ele a teria transformado em vampira para mantê-la segura e viva. Hector pondera sobre o assunto e admite que os motivos de Drácula são um tanto obscuros. Carmilla aproveita o momento dizendo a ele que alguém tão confuso não deveria estar liderando uma guerra tão importante. Ela até o assusta um pouco ao lembrá-lo de que ele é humano, e toda essa guerra é travada contra os humanos. Quando Hector se cansa, ele revida, afirmando que Drácula prometeu não exterminar toda a raça humana por completo. Mas Carmilla continua, sugerindo que Drácula talvez não esteja acima de mentir e enganar. Ela pergunta diretamente a Hector se ele está pronto para abandonar Drácula para vencer a guerra. Agora Hector está em uma situação bastante complicada, então ele puxa Carmilla para sua oficina para manter a conversa deles em total privacidade. Carmilla não desiste, expondo seu plano detalhado para derrubar Drácula quando o castelo chegar à cidade de Bralia. Ela também não desiste de Hector tão facilmente. Eventualmente, Hector cede, admitindo que Drácula é poderoso demais para ser enfrentado. Isso é tudo que Carmilla precisa ouvir para ter certeza. Ela sorri de lado e lança um olhar para os cadáveres espalhados pelo chão. Um pouco mais tarde, Drácula sai do castelo e faz uma visita à casa de Isaac. Eles começam a relembrar os detalhes de como se conheceram pela primeira vez. Antigamente, Isaac estava sendo caçado por magos que planejavam vender suas partes do corpo para obter ingredientes raros e valiosos, além de bugigangas mágicas. Mas Drácula interveio e o salvou de forma decisiva, tornando-se a única pessoa que sempre o apoiou e protegeu. Isaac está falando sobre o presente e afirma categoricamente sua lealdade a Drácula. Enquanto isso, Drácula está furioso, desabafando sobre como os humanos o traíram novamente, e agora ele está absolutamente determinado a exterminá-los por completo. Isaac, mesmo sendo humano, não parece se importar nem um pouco com esse plano. Ele está totalmente comprometido, vendo Drácula como um ser de outro nível e pronto para lutar e morrer por ele. Enquanto isso acontece, Godbrand reúne um esquadrão de vampiros para perseguir um certo sonho que ele tem tramado. Depois de um tempo, Drácula aparece no castelo, usa seu espelho mágico para arremessar o casaco de Lisa para um lugar aleatório e então sai de seu quarto. Mas enquanto ele caminha, ele começa a notar que algo está estranho com sua equipe. Até Hector, que deveria ser um de seus homens de confiança. Drácula acaba na oficina de Isaac desabafando sobre como seu povo está agindo de forma suspeita e estranha. Ele menciona Hector também, mas Isaac faz uma piada, chamando Hector de uma criancinha mimada. Acontece que Isaac sabe que Hector fez um acordo obscuro com Drácula e acabou sendo enganado. Ainda assim, Isaac dá de ombros, dizendo que Drácula não deve a verdade a ninguém, de qualquer forma. Enquanto isso, Godbrand e sua equipe de vampiros famintos atacam uma vila próxima, invadindo casas e causando um verdadeiro caos. Honestamente, nunca vi um vampiro tão desprezível e sem classe quanto Godbrand. O sujeito é uma verdadeira bagunça ambulante. Alguns vampiros apenas se alimentam de sangue, mas esse cara e sua equipe ficam totalmente psicopatas, massacrando humanos por todos os lados. De volta à propriedade Belmont está congelando na biblioteca, e Sypha está com tanto frio que ela realmente permite que Trevor a envolva em seu cobertor fedorento e nojento. Enquanto ela tenta ignorar o cheiro desagradável, ela fala sobre Alucard, dizendo que ele se sente completamente vazio, como se estivesse muito além de uma simples depressão. Ela o descreve como um vazio frio e oco em sua presença. Trevor tenta defender a tristeza, mas antes de terminar, vê Sypha desmaiada. Godbrand, por fim, volta ao castelo de Drácula e vai para a oficina de Isaac. Grande erro, ele começa a falar demais sobre os planos de Carmilla, dizendo que fazem mais sentido que a estratégia de guerra caótica de Drácula. Isaac percebe a intenção e se dá conta de que Godbrand pensa em trair Drácula. Quando Godbrand se vira para sair, Isaac não perde tempo. Ele o ataca por trás e rasga sua garganta. Esse vampiro falastrão que só fala, de repente chora e tenta se proteger de um humano, mas Isaac ainda não terminou. Ele o chicoteia de novo, o prende no chão e o finaliza, esfaqueando-o e mandando sua alma traidora e lamentável direto para o inferno. No dia seguinte, Isaac está tranquilo fora do castelo de Drácula, espalhando as cinzas de Godbrand para prestar seus respeitos.
Enquanto isso, Carmilla usa seu espelho mágico para conversar com sua equipe na Estíria. Ela os instrui a se reunirem em Brilla antes que o castelo de Drácula apareça lá. Sua conversa é interrompida por uma batida na porta, e ao verificar, é seu informante avisando que Godbrand sumiu. Mal sabe ela que Isaac está lá fora espalhando as cinzas de Godbrand, o mesmo sujeito que ela tenta localizar. Na propriedade Belmont, Alucard e Sypha ainda vasculham livros buscando algo útil. Sypha começa a desabafar sobre como seu povo transmite conhecimento oralmente, em vez de escrevê-lo, dizendo que é limitante e que deveriam pensar em registrar as coisas. Mas Alucard parece mais focado na proximidade entre Sypha e Trevor. Ele acha que Trevor não é exatamente o melhor sujeito e que Sypha está se deixando distrair. Eventualmente, Sypha percebe os joguinhos de Alucard e se dá conta de que ele só está tentando fazer Trevor provar seu valor. Enquanto tudo isso acontece, Sypha encontra um livro importante e pede outro para ajudá-la a traduzir os idiomas. Enquanto ela trabalha, Alucard casualmente menciona como seu pai lhe ensinou muitas coisas quando criança. Ele se descuida e revela que envelheceu rápido, e Sypha não perde a chance de provocá-lo, chamando-o de criança presa no corpo de um adulto. Em outro lugar, Hector leva Isaac para fora do castelo de Drácula para uma conversa particular. Isaac está um pouco desconfiado de Hector neste momento, mas decide ouvi-lo. Na floresta, Hector fala sobre como a sala de guerra está desmoronando e sugere mover o castelo para Bralha, para alinhar todos. Isaac não está totalmente convencido, pois daria vantagem a Carmilla, mas ele acaba concordando, pensando que isso poderia, ao menos, diminuir suas tramóias. Eles encerram a conversa com uma risada depois que Isaac faz uma piada sobre Godbrand. Depois Hector vai até Carmilla e a informa que tudo está saindo como planejado. Carmilla se sente bastante satisfeita, pois Hector não só convenceu Isaac, mas também armou para que alguns demônios ataquem a propriedade Belmont. O próximo passo em sua agenda é fazer Hector convencer Isaac a apresentar a ideia de Bralha a Drácula. Assim que Drácula concordar, ela planeja usar a oportunidade para se juntar a Isaac e forçar Drácula a mover o castelo para Bralha. Como esperado, Isaac vai até Drácula e expõe o plano de realocar o castelo. Quando perguntado o porquê, Isaac revela que Hector não está satisfeito com a situação da sala de guerra. Drácula começa a duvidar da lealdade de Hector, mas Isaac o defende, dizendo que Hector ainda está do lado deles. Drácula leva um minuto para processar isso, então diz que está de acordo em mover o castelo, desde que os humanos continuem sofrendo. Antigamente, Drácula nem sempre era tão mal-humorado e farto. Uma vez, alguns mercadores de Kronstadt o desrespeitaram, então ele fez um reconhecimento da cidade deles. Quando atacou, os homens mandaram suas mulheres para a floresta por segurança, mas voltaram para pegar seus bens. Drácula observava tudo e decidiu fazer deles um exemplo. Ele os despedaçou, literalmente. Cabeças cortadas, gargantas rasgadas, testículos esmagados, corações partidos, o que você imaginar. Foi brutal. Drácula estava tão envolvido que realmente desfrutou da carnificina. Ele até drenou o sangue de um pobre coitado e o deixou morrer enquanto o outro implorava pela vida. Drácula o deixou viver, mas apenas para alimentá-lo à sua equipe que observava o caos de lado. Em certo ponto, Drácula voou para verificar a área, mas um arqueiro tolo em uma torre decidiu atirar nele. Grande erro. Sem ter como escapar, o sujeito levou uma mordida feia na garganta por sua ousadia. Acontece que 40 mercadores desrespeitaram Drácula e ele fez questão de não matar mais de 40 pessoas. No final, ele espetou seus corpos enforcados para as mulheres da cidade verem. Drácula conta a Isaac sobre esses bons tempos, mas conclui dizendo que a morte não significa mais nada para ele. Pouco depois, Carmilla entra com Hector e convence Drácula a mover o castelo para Bralha. Quando Hector sai, Drácula diz a Carmilla para avisá-lo quando for a hora de se mover. Isaac também sai, prometendo ficar ao lado de Drácula até que a mudança seja feita. Enquanto isso, Carmilla começa a mostrar a Hector seu lado manipulador. Ela assume o controle da situação e mexe com a cabeça dele, convencendo-o a segui-la, já que ele já traiu Drácula. Agora Hector está totalmente ferrado e tem que seguir o jogo de Carmilla para sobreviver. Mais tarde naquela noite, Sypha está lendo um livro e fica super animada ao encontrar um feitiço que pode prender o castelo de Drácula em um só lugar. Ela explica a Alucard e Trevor, mas então a biblioteca inteira começa a tremer. Alucard sente problemas, e de fato demônios aparecem na entrada da biblioteca. Mais demônios surgem na entrada da biblioteca subterrânea, tentando romper o selo. Um deles, armado com uma lança mágica, nem consegue arranhá-lo, mas outro dobra de tamanho e começa a esmagá-lo com força bruta. Os golpes fazem a biblioteca inteira tremer loucamente. Lá embaixo, Alucard pega o espelho encantado e o marca para que Sypha possa começar a lançar seu feitiço nele. Trevor, enquanto isso, está preso em seus pensamentos, debatendo se fica com Sypha ou sai e arrisca ser morto. A conversa de Alucard o tira do transe, e Trevor, sendo seu eu imprudente, decide sair e lutar contra os demônios. O tremor piora à medida que os demônios continuam a golpear o selo e, eventualmente, um deles atinge forte o suficiente para abri-lo. Enquanto Trevor sobe mais alto no prédio, Alucard ativa o espelho e o trava no castelo de Drácula. Ao mesmo tempo, o próprio Drácula entra na câmara de comando e teletransporta o castelo para Bralha.
O castelo desaparecendo de seu local original pega Alucard de surpresa, mas ele rapidamente o localiza em sua nova posição. Em Bralha, o castelo surge, e um monte de pessoas aterrorizadas se apressa para se proteger. Alucard encontra o castelo em pouco tempo, mas Trevor está ocupado lutando com um demônio enorme. Ele saca o chicote Estrela da Manhã para ter uma chance de lutar, mas não consegue acertar um golpe limpo na garganta do demônio. Mesmo depois de ser jogado no chão, Trevor se recupera e crava sua espada no pescoço do demônio. O demônio, confuso e em pânico, tenta agarrá-lo, mas acaba perdendo um membro e a vida. Trevor mal tem tempo de recuperar o fôlego antes que outro demônio o ataque. Enquanto isso, Hector deixa o castelo de Drácula com Carmilla, que arrasta o cadáver zumbificado do Bispo Mark. A maior parte do exército de Drácula começa a atravessar uma ponte para invadir a cidade do outro lado. Assim que chegam ao meio da ponte, Carmilla ordena ao bispo que transforme todo o rio em água benta. Enquanto o bispo em decomposição começa a lançar seu feitiço, as tropas de Carmilla se posicionam na cidade, aguardando seu sinal. Alguém dá ordem para explodir a ponte e o inferno se solta. Os soldados de Drácula caem no rio um por um, e são vaporizados instantaneamente. Alguns dos generais de Drácula, percebendo a traição, correm de volta para o castelo. Em outro lugar, Trevor ainda luta por sua vida contra um demônio com habilidades sérias. Ele se move rápido, desviando da maioria dos ataques do demônio, e eventualmente o supera, prendendo-o no chão com seu chicote. Mas então, outro demônio surge de cima, carregando uma bola de fogo em seu ventre. Trevor percebe isso a tempo e ataca com seu chicote Estrela da Manhã, atingindo a barriga do demônio e espalhando fogos de artifício por toda parte. Então, a luta está esquentando. O demônio que Trevor estava enfrentando o ataca novamente, mas desta vez é tudo sobre força bruta. Ele investe contra o demônio e o derruba com uma estocada sólida. Assim que este demônio cai, outro surge por trás. Aposto que Trevor está seriamente questionando suas escolhas de vida agora. Especialmente porque este tem asas e é um pesadelo total para acompanhar. Num segundo está em seu rosto e no próximo o arrasta por um mundo de dor. Trevor revida com o que tem, literalmente usando um par de ossos, e consegue colocar o demônio na defensiva. Após se recuperar de uma queda feia, Trevor acelera o ritmo, vai com tudo e derruba o demônio de uma plataforma alta com uma estocada sólida. Mas é claro, não há descanso para os maus. Outro demônio aparece e o ataca. Enquanto isso, em Bralha, o bispo não tão brilhante está sendo torrado no rio porque não teve o bom senso de sair antes que o feitiço fizesse efeito. Ele está frito e a equipe de Carmilla não perde tempo. Eles lançam uma espécie de ponte improvisada sobre o rio para chegar ao castelo de Drácula. O exército de vampiros avança a todo vapor e Carmilla arrasta Hector, avisando que não há como voltar atrás agora. O pobre coitado não tem escolha e foge como um bode assustado. De volta às escavações Belmont, Trevor ainda está no meio da confusão, tentando acabar com o último demônio. Sypha, sorrateira, escapa da luta e pega alguns livros enquanto Alucard está ocupado trabalhando no espelho encantado. Ela aparece onde ele está, acende sua magia e começa a tentar assumir o controle do castelo de Drácula através do espelho. Enquanto ela faz sua parte, o exército de Carmilla alcança o castelo e começa a arrombar a porta com um enorme pedaço de madeira. No segundo em que atinge, Isaac sabe que algo está errado. Quando o portão se abre, Isaac e um esquadrão de vampiros atacam as forças de Carmilla para impedi-los de chegar a Drácula. Em certo ponto, Isaac sobe para avisar Drácula sobre a traição. Ele descreve a aparência do exército inimigo, e Drácula instantaneamente sabe que é Carmilla por trás de toda a confusão. Isso realmente o irrita. De jeito nenhum alguém vai tomar seu castelo. Enquanto isso, Sypha ainda luta para controlar o castelo porque as engrenagens da sala de máquinas resistem à sua magia. Bem a tempo, Trevor aparece e esmaga um demônio que estava mirando em Sypha, mandando-o direto para o inferno. Sypha aumenta sua magia, finalmente obtém controle parcial do castelo, e ele começa a falhar, desaparecendo e reaparecendo por toda Brila. A constante mudança inunda o rio, eliminando uma boa parte das forças de Carmilla. Pelo menos Carmilla teve o bom senso de pegar Hector e Bael antes que as coisas dessem errado. A água inunda o castelo de Drácula, eliminando vários vampiros, mas alguns dos leais conseguem sobreviver. No final, Sypha ganha controle total do castelo e o move para fora de Bralha. Acontece que ela o estacionou a poucos passos da propriedade Belmont. Alucard mantém a calma, mas dá para perceber a pressão. Ele sabe que é hora de enfrentar seu pai. O castelo é uma zona de guerra, e Drácula está perdendo a calma, fazendo a lua brilhar em vermelho sangue. Com o tempo correndo, Alucard se refugia na biblioteca, planejando seu próximo movimento. Ele sai com Sypha e encontra Trevor prontos para partir. Sypha faz sua magia, literalmente, e cria um caminho de gelo para tirá-los todos do covil subterrâneo. Assim que chegam à superfície, Alucard assume a liderança em direção ao castelo, embora claramente não esteja animado para enfrentar seu pai. Dentro do castelo, o caos explode, mas para bruscamente quando Alucard aparece. Os vampiros inimigos se unem, deixando suas diferenças de lado para enfrentar Alucard, Trevor e Sypha. Alucard dá o pontapé inicial, liberando sua espada mágica e atacando o inimigo.
Trevor também não se contém, destruindo um vampiro com seu chicote e mandando sua alma direto para o inferno. Enquanto isso, Sypha está em modo de dobra de fogo total, lançando chamas para manter os vampiros afastados dela. Alucard entra em modo besta, literalmente, transformando-se em lobo e arrancando a garganta de um vampiro. Outro vampiro tenta ser esperto, mas Alucard invoca sua espada e o elimina. Sypha está basicamente superando Avatar Korra neste ponto, tirando o gelo do nada e usando-o como balas para derrubar uma gangue de vampiros. 2 generais a atacam, mas Trevor intervém para lidar com um. A outra? Sim. Ela cai numa armadilha que Sypha armou, e digamos que ela é cortada ao meio, definitivamente não do jeito bom. Trevor está ocupado trocando golpes com um vampiro habilidoso em combate próximo. Ele desvia de ataques como um profissional, então prende o vampiro com seu chicote. A última coisa que o vampiro vê é a ponta explosiva do chicote Estrela da Manhã de Trevor explodindo em seu rosto. Alucard está contra um general vampiro sorrateiro que usa clones de fumaça para confundi-lo. É uma luta difícil, mas Sypha intervém e a congela completamente. Sypha então lança Trevor no ar e ele se une a Alucard para eliminar 2 generais de uma vez. Enquanto isso, Isaac está segurando a barra, impedindo que os vampiros inimigos cheguem a Drácula. Ele os derruba com seu chicote e percebe que Alucard conseguiu entrar no castelo. Mesmo como humano, Isaac tem seus truques. Ele desvia da espada de Alucard apontada para sua cabeça careca, mas Isaac não perde tempo. Ele relata a Drácula sobre a chegada de Alucard e o segue até seu quarto. Drácula fica chocado que Isaac, um humano comum, esteja disposto a arriscar tudo para protegê-lo. Mas enquanto Isaac está distraído, Drácula age rápido, usando seus espelhos mágicos para enviar Isaac para o deserto. Quando Isaac chega ao outro lado do espelho, ele se levanta e imediatamente tenta voltar para Drácula, mas o portal se fecha atrás dele. Caindo de joelhos de dor, ele se culpa por não ter notado os espelhos antes. Enquanto isso, Alucard encontra seu pai do outro lado e se prepara para desafiá-lo para uma luta. Embora Drácula não se alimente há anos, ele está pronto para dar uma surra séria em seu filho. Mas quando Trevor e Sypha aparecem, Drácula fica sério. A luta começa com Alucard balançando sua espada e empurrando Drácula contra uma parede, mas Drácula bloqueia como se não fosse nada e esbofeteia Alucard com força no rosto. Então Trevor pula, apenas para ser espetado no canto de um beco. Sypha aparece bem a tempo de levar alguns golpes, mas vira o jogo lançando fogo no rosto de Drácula. A luta continua até que Drácula se cansa, a joga no chão e segue em frente. Trevor, furioso, ataca Drácula e desfere vários socos, mas Drácula nem sequer se abala. Ele agarra Trevor para um golpe de estrangulamento, mas Alucard intervém e o salva bem a tempo. Sypha tenta queimar Drácula novamente, mas não faz muito efeito. Drácula recua por um segundo, apenas para esbofetear Sypha e Alucard no chão. Trevor tenta estacar Drácula, mas falha. Os 3 se unem e conseguem alguns golpes, mas não é muito. Trevor causa o maior dano quando saca o chicote Estrela da Manhã e atinge Drácula com ele. Após a explosão, Drácula ainda está de pé, mas desaba no chão logo depois, percebendo que seus oponentes não estão brincando. Ele intensifica seu jogo, invocando uma enorme bola de fogo e lançando-a em Alucard. Sypha faz o possível para contê-la, mas é empurrada para o lado em segundos. Alucard e Trevor pulam para ajudar e juntos eles mandam a bola de fogo de volta para Drácula. Alucard o segue e o atinge em seu pai, causando uma explosão que os joga para outra parte do castelo. Dessa vez, são apenas Drácula e Alucard cara a cara. Drácula assume a ofensiva, usando sua velocidade e poder bruto para dominar seu filho. Eles se chocam no ar, mas Drácula claramente tem a vantagem. Após alguns socos, Alucard é forçado à defensiva. A luta continua em outra sala, onde Alucard luta para se levantar. Desesperado, ele pega uma estaca próxima e tenta usá-la em Drácula. Drácula apenas ri, mas Alucard retruca, dizendo que Drácula morreu no dia em que Lisa morreu. Alucard acredita que seu pai quer morrer, e ele consegue esfaquear Drácula no peito. Ele erra o coração por alguns centímetros, no entanto, e a luta continua. Dessa vez, Alucard acompanha seu pai, que começa a aparecer exausto. Na sala das engrenagens, Alucard leva uma surra brutal, mas eventualmente se irrita e ativa seu modo de velocidade. Drácula mal consegue acompanhar enquanto Alucard o ataca com uma saraivada de socos. Por um momento parece que Alucard tem a vantagem, mas sua sorte acaba e Drácula o joga no chão. O golpe nocauteia Alucard e ele só acorda depois de levar outro soco forte no rosto. Enquanto ele luta para se levantar, Drácula o ataca novamente, batendo nele sem parar. Mas então Drácula para, percebendo que estão no quarto onde Alucard cresceu. A raiva esvai de seu rosto e a luz da lua volta ao normal. Tomado pela culpa, Drácula admite que não quer mais lutar com seu filho. Ele está pronto para morrer. Enquanto Alucard se aproxima com a estaca, Drácula permanece ali, aceitando seu destino. Alucard hesita, mas encontra forças para esfaqueá-lo no coração. Enquanto o corpo de Drácula tenta um último ataque, Trevor intervém e o decapita. Momentos depois, Sypha queima os restos de Drácula, enviando-o para o inferno. Depois que tudo acaba, Alucard sente o peso do que fez. Trevor e Sypha tentam confortá-lo, lembrando-o de que ele salvou a humanidade, mas a culpa é demais para superar. Pelo menos ele consegue segurar as lágrimas na frente deles, porque se não tivesse, bem, quem sabe?
Mais tarde naquela manhã, Alucard passeia pelo castelo tentando limpar a bagunça da batalha de algumas horas antes. O lugar está uma ruína total. Sypha fica impressionada com todos os incríveis aparelhos e estruturas científicas no castelo. Ela tenta disfarçar como se não tivesse bagunçado a sala de máquinas, mas Trevor a repreende, lembrando-a de que ela usou sua magia para forçar as engrenagens a se moverem. Após a pequena discussão, ela começa a se perguntar qual será o próximo passo de Alucard agora que Drácula se foi. Alucard aparece bem na hora e diz que estava pensando em ir para seu cofre em Grisé. Trevor o interrompe e se oferece, pedindo-lhe para cuidar do castelo de Drácula e do conhecimento de sua família. Alucard é pego totalmente de surpresa. Ele nunca pensou que Trevor, de todas as pessoas, ofereceria algo tão grandioso. Enquanto isso, no deserto, Isaac está ajoelhado perto de um oásis, tentando beber água. Um grupo de homens a cavalo aparece e começa a provocá-lo. A princípio, Isaac os ignora, mas quando o líder deles, um sujeito arrogante, ameaça comê-lo, Isaac perde a cabeça. Ele os elimina todos, um por um, de uma forma bastante brutal. Um deles até tem o rosto arrancado. No final, todos estão mortos. Naquela noite, Isaac cozinha um pouco de carne no fogo e a come no jantar. Quando termina, ele começa a pensar se deveria usar alquimia nos cadáveres frescos. No fim, ele decide trazê-los de volta como demônios para ajudá-lo. No dia seguinte, Isaac continua sua jornada pelo deserto, agora com sua equipe de demônios cavalgando ao seu lado. Mais tarde naquela manhã, Sypha conversa com Trevor sobre tudo o que eles passaram juntos. Ela menciona que deve se encontrar com seu povo em breve, mas diz que adoraria ter mais aventuras com Trevor quando voltar. Ela está animada com todos os monstros que derrotou e o fato de ter escapado da morte tantas vezes. Isso acendeu uma chama nela para continuar explorando e criando memórias com Trevor. Trevor ouve seus planos malucos e, surpreendentemente, concorda. É claro que Sykes se apegou bastante a ele. Ela está super à vontade com ele agora. A conversa deles termina enquanto ela segura o braço dele, e juntos observam o pôr do sol. De volta à Brella, Carmilla está à espreita nas sombras, perguntando a Hector quando o sol vai se pôr. Em vez de fugir durante o dia, o sujeito simplesmente fica por ali e deixa a cavaleira alcançá-lo. Assim que o sol se põe, Carmilla tira sua capa e diz que está voltando para a Estíria. Hector a questiona sobre o castelo de Drácula, curioso para saber por que ele se moveu daquele jeito há algumas noites. Então, Hector descobre que o castelo é movido por magia e que Drácula está aparentemente morto. Carmilla tem certeza disso, pois usou espelhos encantados para inspecionar o local, mas não há vestígios de Drácula. Hector fica totalmente chocado com a notícia, mas Carmilla tenta animá-lo. Então, assim que ele se sente um pouco melhor, ela se vira e o trata como um cão de estimação, colocando-o em uma coleira. Enquanto Hector ainda tenta entender o que está acontecendo, Carmilla o espanca sem piedade. A situação fica tão grave que ele levanta a mão, implorando por misericórdia, mas ela simplesmente continua. Depois de todos aqueles anos trabalhando para Drácula, é isso que Hector recebe, sendo agredido por uma vampira controladora que se acha superior a todos. Assim que Carmilla termina, ela lambe o sangue dele e o chama de bom animal de estimação. O tempo passa, e sua equipe se prepara para deixar Bryla rumo à Estíria. Hector está preso, segurando a coleira em seu pescoço, tentando não ser arrastado pela sujeira. Ele se arrepende na hora, mas é tarde demais. Carmilla está no comando agora. Enquanto isso, Trevor e Sypha se preparam para deixar o castelo de Drácula. Alucard os observa de longe, e quando terminam, Sypha se despede. Trevor acena educadamente, mas Alucard o manda a merda com um sorriso. Trevor simplesmente cai na risada, solta um palavrão e parte na carruagem. Lá na floresta, Sypha está super animada para a próxima aventura juntos. Sinceramente, parece que ela se vê como a garota do Trevor, mas ei, não vamos pensar demais nisso. De volta ao castelo, Alucard entra e começa a ter uma visão de seu pai. A alucinação desaparece depois de um tempo, e ele tenta se lembrar de como o castelo devia ser para seu pai quando ainda estava vivo. Ele finalmente se dirige ao antigo escritório de seu pai, senta-se e começa a pensar em sua infância. À medida que todas as memórias vêm à tona, ele vê uma visão de sua mãe e desaba, chorando como uma criança pequena.